Boa noite, galera. Tudo bem com todos vocês? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Francisco. Estou agora como diretor do Clube Gênesis aqui da minha igreja. Nós estamos em mais um ano aí, mais um treinamento. Nós vamos iniciar a terceira aula do Manual Administrativo dos Desbravadores, a Administração e Planejamento, página 83 a 93, onde iremos tratar exatamente da parte de secretaria. É uma das partes que dá uma dor de cabeça, um nó aí em todo mundo. Bom, a secretaria, ela é o raio-x do clube de desbravadores. Página 83 é onde você determina quantos membros tem, coloca tudo em ordem, faz o planejamento, cadastra os meninos, organiza todos eles para que possa ocorrer um ano de atividades excelentes. Uma secretaria organizada, uma secretaria nota 1000, ela tem diversas coisas a fazer. E uma delas é o arquivo. O arquivo na secretaria, na página 83, 84, é o item 3.4.1, ele trata exatamente na parte de arquivos, onde a secretaria do clube é a sua própria história. É uma secretaria organizada, é possível saber quando o clube foi fundado, quais os seus diretores, quais as suas unidades, quantos desbravadores tem, quais são os desbravadores que já passaram por lá. Tudo isso a secretaria, a parte de arquivo da secretaria precisa ter. Então, o secretário precisa organizar essa parte para que o clube tenha a sua história. E ela precisa ter uma parte de arquivo morto, onde vão estar todas as partes que não são mais utilizadas do clube, os membros que não são mais do clube. Isso nós temos também no sistema, onde nós temos os desabilitados. No sistema do Gênesis, por exemplo, nós temos mais de 93 membros desabilitados. São membros que já passaram durante esses 14 anos de clube e já foram membros do Clube de Gênesis. Eles não estão no sistema. Desabilitados. Atividades que aconteceram anteriormente, os diretores e os membros que já foram passados anteriormente. Temos as partes de cada membro, que deve ser exatamente individual para ter lá laudos médicos, ter lá as atividades que foram feitas, as especialidades que foram feitas, tudo isso vai na pasta do membro. Nós também dividimos essa pasta quando vamos para um campo-isso. Vamos chegar lá na pasta de sua identidade, suas atividades do ano, autorização de saída. E na parte individual do clube de desbravadores, nós precisamos ter cada dado do membro ativo. E o inativo, lógico que essa pasta, depois que o membro não está mais no clube de desbravadores, ela vai para o arquivo morto. Se ele for transferido, ela fica lá por um período de tempo. Se ele volta, a pasta volta também. Isso fisicamente. Virtualmente, nós já temos, como eu falei, a parte de desabilitados no clube. E quando o membro volta, precisa ser transferido, você habilita ele e transfere, ou então habilita ele para as atividades que nós vamos ter no ano. Temos a parte de cadastro também, onde o secretário do clube é responsável pelo cadastro de todos. Nome, CPF, onde mora, a parte de saúde, tudo isso ele vai relatar na sua parte de cadastro do clube, onde ele vai efetuar todos os membros ativos do clube. Detalhe, a gente precisa colocar todos os membros, porque quando há atividade, aquele membro que não está cadastrado no clube, ele não pertence ao clube. E se houver algum sinistro, possivelmente o clube vai ser penalizado pelo aquilo, ou não vai conseguir ter reembolso do seguro anual por conta que aquele membro não fazia parte do clube dos desbravadores. Então, esse cadastro é feito pelo secretário logo no início do ano, lá na inscrição. Ele vai elaborar tudo isso. Na parte da página 85, nós temos o livro de atas. O livro de atas é o livro onde são colocados todos os pontos, todas as discussões, resultado de todas as reuniões da comissão executiva regular do Clube de Desbravadores. Ela precisa ter uma ordem, seja ela manuscrita ou seja ela digitada, ela tem uma regra a seguir.
E esse livro de atos relata todo e qualquer reunião, atividade, reunião regular, ele é relatado lá. E na página 85 nós temos um modelo. Por exemplo, quando é manuscrito, você tem um livro próprio, né, da atas do clube, e as páginas elas são enumeradas. Na primeira página deve conter o termo de abertura com a descrição do uso e o que ela se destina. Nós temos aqui o termo de abertura, bem na parte esquerda do manual, na página 85, onde como eu posso dizer, ele é um modelo a ser seguido pelo estudo de desbravadores. Nós temos também a parte digitada, onde o clube vai ter esse modelo e vai segui-lo, se assim desejar, com algumas modificações. É, a parte digitada, o clube precisa conter, está dentro do sistema. Nós temos no sistema isso também. E também, se o clube for, a secretária for organizada, o secretário for organizado, ele vai ter uma pasta no pendrive ou algum computador contendo esses relatos também. É muito importante para a história do clube ter esses relatos. O livro de atos é a parte histórica do clube, onde a gente vai conter lá as atividades que foram realizadas, como que foi realizada, quantos meninos estavam presentes, em que local foi realizado, e ele não tem um modelo a ser seguido. Então, cada clube, ele propõe atos. Ele vai relatar tudo que é como o Giannis tem 14 anos. Precisa ter um livro de atos para relatar todas as atividades que foram feitas nesse período de ano. Responsabilidade do secretário. O secretário, dependendo do clube, do tamanho do clube, pode ter um associado que ajude ele nessa parte. O secretário, como eu posso dizer, é uma das funções mais importantes do clube, porque ele está lidando com todo o seguro, com toda a história, com todos os dados do clube de desbravadores. Pasta de Campuri. Essa pasta de Campuri a gente já sabe, né? É um dos itens importantes, onde o clube vai relatar o que foi feito, seguir os critérios de cada Campuri, seguir o GOG, vai colocar a ficha de membro e todos os documentos do membro, geralmente numa faixa catálogo, onde ele possa colocar as dados do membro para poder ser repassado. Nós temos o livro Ouro. O livro do Ouro, ele é um livro que geralmente é enfeitado com uma parte dourada, onde ele vai ter dentro, o secretário vai fazer ele bem bonitinho e vai colocar todos os nomes dos padrinhos do clube, das pessoas que ajudam o clube financeiramente. Aquele livro vai ser apresentado para a pessoa, ela vai poder assinar e lá vai conter todos os padrinhos que o clube teve durante aquele ano ou durante anos anteriores. Os ofícios são realizados já para documentos, para a gente conseguir lugares, para a gente conseguir é, algumas atividades, como por exemplo no Corpo de Bombeiro, como por exemplo na Polícia Militar. A gente precisa de um ofício, ele precisa estar seguindo uma ordem. E, como na página 87 diz assim, item 3.4.7, ofícios. O ofício é um documento de comunicação entre o Clube dos Gravadores e qualquer entidade, empresa ou órgão público. Destina-se principalmente para a solicitação de bens ou serviços, como solicitar o espaço de uma escola para as reuniões regulares ou ajudar financeiramente a adquirir materiais de camping. E assim a gente vai conseguindo. Cada ofício, por sua vez, tem que ser datado e tem que estar numerado. Então, se naquele ano de 2024 você vai fazer o seu primeiro ofício, você coloca lá 001-2024 no ofício, para que possa entender que aquele ofício é o primeiro ofício do ano. E assim vai. Nós temos também o seguro anual, que é uma parte do secretário. E essa parte é uma dor de cabeça. Para as provas, vocês precisam se atentar que no ano de 2010 teve a mudança da parte opcional do seguro anual para a parte obrigatória do seguro anual.
A partir de 2010, o seguro passou a ser obrigatório e todo membro não assegurado não faz parte do Clube dos Desbravadores. Atualmente, por exemplo, nós, nós não. Quando nós deixamos um desbravador sem ser segurado, o sistema trava e ele só te leva para a parte do seguro. Você não consegue mexer no SGC, a não ser que seja para segurar aquele menino. Quando ele for assegurado ou removido, aí o sistema vai abrir novamente as outras abas para que você possa estar fazendo a sua parte. E lá no seguro vai ter várias partes, várias vigências que você vai precisar colocar. A vigência dele, por exemplo, é de 1 ano, a forma de contratação, o movimento de seguros, modalidades da apólice, grupo de segurável, faturamento, coberturas, tudo isso na página 87 você vai saber. Página 87, página 88, página 89 falam só de seguro anual. Cai em prova, isso é bom, dá uma lida essencialmente, viu? Depois disso, nós temos a parte de finanças, que é o item 3.6. E diz assim na parte de finanças: para manter o programa de diferentes recursos. Para a aquisição da maior parte deles, o dinheiro é essencial. Por isso, para que o clube funcione devidamente, é fundamental ter uma tesouraria bem estruturada e organizada. O responsável pelas finanças do clube é o tesoureiro, que pode presencialmente exercer apenas a função no clube ou ser um dos diretores associados. O importante é que seja uma pessoa responsável, que tenha bom relacionamento com os demais líderes da igreja e que tenha a habilidade para trabalhar com dinheiro. Menos que seja uma pessoa que bastante, hoje em dia é raro, é desaconselhado acumular secretário e tesoureiro. Apesar de serem áreas afins, as duas dependem bastante de bastante trabalho. O que pode a pessoa deixar outro de lado, mesmo não conseguir desempenhar bem nenhuma das duas. A parte de finanças é uma parte do clube. É lá que nós vamos adquirir o dinheiro para as atividades, como, por exemplo, amanhã nós temos desbravador por um dia. E é através de uma parte que nós aprendemos sobre finanças é que nos ajuda a conseguir os materiais realizados no desbravador. Tanto a inscrição, quanto o local, quanto as atividades a serem realizadas vem de finanças. Tesoureiro responsável, que anote tudo, que guarde, passe para a tesoureira da igreja, que a tesoureira da igreja entre no sistema dela e coloque no departamento dos gravadores todo o valor que foi arrecadado para o clube, seja através de padrinhos, seja através de recolta, seja através de vendas. Tudo isso é feito para em prol de um saudável desenvolvimento do clube de desbravadores. 3.6.1 diz assim, nos recursos: a principal função do tesoureiro do clube é cuidar dos movimentos dos recursos que entram e que saem. As entradas do clube são oriundas de mensalidade, subsídios da igreja, patrocínios e de campanhas de arrecadação de fundos. As mensalidades do clube elas têm que ser perpendiculares, ou seja, elas precisam que todo mês aconteça. Ela deve ser cobrada de acordo com a realidade financeira dos membros do clube de desbravadores. O clube estipula o seu valor de mensalidade a ser cobrado. Os subsídios da igreja são aqueles repasses que são feitos pela igreja por porcentagem. Entra o nosso dízimo, a nossa oferta na igreja, e o sistema da tesouraria ele reparte esse valor à medida de cada departamento. Mas isso tem que ser feito e conversado na sua igreja, com a sua comissão. Então, você precisa ir na igreja e falar: o clube precisa de um valor,
Nós precisamos de uma porcentagem para que dê andamento nas atividades. E assim, o clube vai arrecadando seus fundos para as atividades. Os patrocínios são os nossos padrinhos, são os nossos membros do clube que doam para o clube, são pessoas da igreja que doam para o clube. Isso tudo nos ajuda a trabalhar. Empresários que já foram do clube ou que gostam do trabalho que o clube realiza, eles também nos ajudam com patrocínios. Campanhas para arrecadação de fundos, muito usadas para Campuri, quando a gente está trabalhando em prol de um objetivo. As campanhas podem ser organizadas e de responsabilidade do tesoureiro juntamente com a direção do clube. Todo o projeto deve estar de acordo com a filosofia da igreja e do clube dos jogadores. É importante ressaltar que todo o dinheiro recebido através de qualquer um dos meios acima deverá ser repassado ao tesoureiro da igreja, que deve fornecer um recibo. Então, tesoureiro do clube, quando você passar um valor para a igreja, precisa-se de um recibo. Não saia sem esse recibo, para ter controle do que entra e do que sai na finança do Clube dos Desbravadores. A filosofia do Clube dos Desbravadores sobre vendas. Vamos ler um pouquinho e aprender o que o clube fala sobre vendas. Vamos lá. Perdão, aqui uma falha. Vamos lá novamente. Precisamos dar uma orientação apropriada para os nossos clubes e igrejas no que concerne a vendas para a obtenção de recursos. Segue orientações deixadas por Ellen White e Arthur Ellen White, secretário do Patrimônio das publicações de Ellen White em 1957, e nos votos tomados pela Igreja quanto à venda para arrecadação de recursos. Devem seguir as seguintes orientações. Vamos para as orientações. Sobe aqui. Para fins religiosos, não se deve recorrer a vendas de alimentos, festas, algo parecido. Isso é sacrilégio. Oferta manca que Deus não aceita e não pode abençoar. No entanto, os escritos revelam que há exceções para alguns tipos de vendas, nunca para fins religiosos, que foram aprovados por ela. Estas exceções estão relacionadas com a obra médica missionária. A expressão obra médica missionária é empregada por Ellen White para se referir a serviços profissionais de enfermeiros consagrados e também a todos os atos de misericórdia e da bondade. Essa exceção tem base bíblica em Levíticos 22, 17 e 22. Enfatiza que o Senhor não aceita ofertas defeituosas para serem oferecidas sobre o altar. Contudo, no verso 23 do mesmo capítulo, os israelitas são lembrados de que poderiam trazer animais imperfeitos. O comentário bíblico adventista argumenta que essas dádivas eram destinadas aos pobres. Analisando as declarações de Ellen White, entende-se que, ao desaconselhar as vendas, ela demonstra duas preocupações principais. A realização de atividades degradantes, incluindo glutonaria, danças e festivais. Essa era a prática de muitas igrejas protestantes da época, que entendiam que o dízimo era a prática do Antigo Testamento, findada na cruz, e valiam-se destes meios aviltantes para manter suas atividades. B. A substituição do apelo à razão e coração pelo apelo ao estômago. Essas partes não são consideradas boas para a venda. Então, nós não podemos utilizar da igreja, do Clube dos Desbravadores, para vender algo sem o devida base, sem o devido princípio. Que está justamente na página 91 e na página 92 do Manual dos Desbravadores. Então, nós vamos ter vendas realizadas pela igreja que acontecem. Elas precisam seguir alguns critérios. Quais são esses critérios?
para você poder fazer a venda. Nunca para fins religiosos. Ou seja, vamos, vamos fazer realizar um evangelismo. Ah, não, vamos vender chopp, vamos vender vatapá para conseguir o dinheiro para realizar o evangelismo. Não pode. Então, as vendas nunca podem ser para fins religiosos. E nunca no local do culto, ou seja, nada de fazer aquela pizzazinha ou aquele vatapá para vender depois que acaba o culto na porta da igreja. Isso não pode acontecer. C, nunca de produtos que incluindo carne, devendo ter finalidade educativa e se transformar numa atividade ganhadora de alma. Sempre que possível, uma atraente exposição de livros, revistas, deverá ser feita em combinação com cada venda ao qual o público é convidado. Ou seja, um folheto, um livro é permitido. Alimentos e outras coisas que atrapalham principalmente os princípios da igreja adventista, esses não podem. Letra D. Jamais com preços exorbitantes. Você não pode fazer algo que valeu R$ 5 e você vai vender ele por R$ 10, que é o dobro, e vendê-lo por 50. Não tem condição. Você vai vender algo com um preço acessível, você vai tirar seus gastos e quem trabalha com a parte financeira ou quem estuda um pouco disso na internet sabe como fazer um cálculo para precificar o que você está vendendo. Então procure na internet como precificar o seu produto, tá bom? Letra E. Nunca deve ser feito por bingos, rifas, apostas, jogos ou qualquer outro método contrário de igreja. Aí já está auto-explicado. Nada de fazer jogo, nada de fazer bingo, nada de fazer coisas que ferem o princípio da igreja adventista. Tá bom? Letra F. Ao vender alimentos, deve-se evitar cautelosamente a prática usada, algumas vezes por outras igrejas, para apelar para a concupiscência do apetite e para divertimentos carnais, a fim de influenciar o coração a empenhar-se em obras de benefício. Então não dá para fazer aquele banquete enorme e falar, olha, irmão, venha comprar aqui porque nós vamos estar ajudando a tal coisa da igreja. O irmão vai lá pela barriga e ele diz, não, eu vou comprar porque eu estou ajudando a igreja. Isso não é legal. O que você deve fazer é explicar o sonho. Geralmente, o gravador, quando vende algo alimentar, ele vende o sonho dele. Então, eu quero ir para o Campuri. Então, eu vou vender esse cremosinho, eu vou vender esse chopp, vou vender algo que ele fabricou e vou explicar que aquilo ali ele está arrecadando fundos para realizar um sonho, que é ir para o Campuri, um acampamento de desbravadores em tal data. Sempre isso precisa ser enfatizado. Letra G. É legítima a venda de produtos separados nos cursos e oficinas ministrados pela igreja. Então, se na igreja ensina a costurar, você pode vender sua roupa lá. Se a igreja ensina a fabricar sabão, você pode estar vendendo seu sabão. Se a igreja ensina no clube a fazer macramê, venda o macramê. Eu lembro de um clube que eles fabricaram chaveiros e foram para o Campuri só vendendo isso, cara. Foi muito bom e está dentro dos princípios. H. No caso de artigos não alimentares, sempre deve ter a cautela para que aquilo que foi doado para ser distribuído gratuitamente não seja vendido sem autorização do doador. Ou seja, se você recebeu um pacote de roupa e a pessoa deu para você doar para alguém, não pega aquela que você recebeu para doação, que você recebeu para dar para alguém para venda. Isso não é permitido pelo nosso manual. A prática das vendas nunca deve tornar-se substituta do espírito do amor,
solidariedade e desprendimento que caracterizam o viver cristão. Ou seja, conseguimos no nosso material unido pelo povo de Deus. Então, se nós temos o nosso ministério, nós precisamos de pessoas que se sensibilizem pelo ministério e que doem para o mantimento daquele ministério. Assim como nós fazemos entregamos nosso dízimo, nossa oferta para mantimento da igreja, o Clube dos Desbravadores também precisa ser mantido pela igreja. Como isso não acontece, não é a nossa realidade, os clubes passam pelas vendas, mas precisam seguir esses critérios, tá bom? Por último, para finalizar, nós temos aqui as nossas despesas, que são tudo aquilo que sai do Clube dos Gravadores, aquilo que a gente compra, as partes que são realizadas, ou seja, você ganha um valor e ali você vai dividir para pagamento de um local, pagamento de um brinde, pagamento de alguma coisa. Isso são as despesas do clube. Geralmente nós temos uniforme como despesa, nós temos materiais impressos como despesa, nós temos, deixa eu ver o que mais, próprio aluguel de algum lugar que nós vamos fazer atividades como despesa. Então tudo isso precisa entrar na parte de despesa do clube. E nós temos os registros, né? No manual, na página 93 e na página 94, ele te dá um modelo de registro. Aqui nós temos, eu acho que você conseguir ver, a parte de março, está dizendo assim, ó, data, histórico, saída e saldo. Ou seja, no dia 10 de 3 de 2014, entrou R$300 de mensalidade. A saída não teve, então o saldo foi de R$300. No dia 12 de 3 de 2014, entrou R$200 de subsídio da igreja. Saída? Não teve saída. Então, o valor do saldo passou a ser R$500. Já no dia 15, não teve entrada. Porém, teve que ter gasto com cordas, R$20. Já bateu dos R$500 que tinha no clube, já saiu, já ficou dos 480. Vou mostrar aqui para vocês de novo, é para vocês darem uma olhada, mas na página 93 e 94 do manual administrativo, tá bom? Aí, no dia 15, não teve entrada, de novo, porém, teve um gasto com lona de R$30. Já bateu mais um pouco, já caiu de 500, de 480 para 450. Nós vamos também ter mais um gasto no dia 15, que nós compramos a machadinha. E aí, na machadinha no clube foi R$50. Essa machadinha já retirou do nosso saldo mais R$50. Então, no final, nós tivemos um saldo de R$400 do Clube de Desbravadores. Isso tudo precisa estar registrado pelo tesoureiro do clube, para que a gente possa estar se baseando, se organizando. Nós temos aí um modelo no mês de março, um modelo no mês de abril, mas todos eles seguem um padrão para que a gente possa ter. E o nosso patrimônio, a gente vai encerrar aqui no item 3.3.5, que é patrimônio. O que é o patrimônio do clube? O patrimônio do clube deve estar devidamente registrado e votado pela comissão da igreja local, anualmente, por vários motivos. O principal deles é para que, durante as mudanças de direção, nada se perca. Mesmo, mais outro motivo importante diz respeito ao seguro patrimonial da igreja. Então, todos os patrimônios do clube, bandeira, mastro, classe, troféu, tudo isso precisa estar relatado no inventário de patrimônio. Tem no sistema do clube, mas é bom fazer um físico também, porque esse precisa ser repassado para a igreja anualmente, que a igreja saiba o que o clube tem. Se comprou um freezer, precisa entrar. Se comprou um bebedouro, precisa entrar. Todo o material que o clube tem precisa entrar nesse inventário. Geralmente, os equipamentos do clube ficam guardados em uma sala no prédio da igreja.
Se ocorrer um furto à igreja, um dos documentos necessários para que o seguro possa ressarcir o valor daquele bem é o registro do patrimônio votado pela comissão da igreja. Portanto, sempre que o clube fizer aquisição de um bem de menor valor, a lista deve ser atualizada e passada na comissão da igreja, independente do mês que isso acontece. Você comprou uniformes para o clube esse mês. No mês seguinte, você comprou um bebedouro. No mês seguinte, você comprou as bandeiras. Todo mês precisa estar passando. A não ser que, por exemplo, comprou tudo de uma vez no início do ano, e aí você só vai comprar de novo alguma coisa no final do ano. Só no final do ano você vai atualizar e passar essa parte. E os dados básicos do registro patrimonial devem ser nome do item, descrição, que seria lá. Meu primeiro item que eu adquiri foi um mastro. Então, a descrição vai ser 001 do mastro. Então, meu primeiro item vai ter esse, 001. O estado de conservação, como é que ele está? Eu comprei ele novinho, zerado. Então, eu vou colocar lá. Item com conservação impecável, recém-fabricado. Coloca todo o registro de como está o item. Passou-se 5 anos, o mastro está todo ralado, você vai atualizar lá o registro de conservação, como é que está o estado de conservação daquele item. O valor que foi gasto e a data de aquisição, quando foi comprado. Itens que não têm valor comercial, como livro de atos, troféus, álbum fotográfico, pastas de secretaria, também devem estar listados no patrimônio. Nesse caso, obviamente, não é necessário colocar o valor estimado. Ou seja, como varia, nesses itens não é necessário colocar o valor, mas precisa estar listado no patrimônio do clube. Ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso treinamento de hoje. Essa foi um pouquinho do manual administrativo na parte de secretaria, na parte de patrimônio, de finanças. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado conosco. E eu agradeço a todos que participaram. Lembrando que amanhã, se Deus permitir, nós teremos mais uma aula. Mas se não tiver, na segunda-feira nós teremos. E estude o livro. Não adianta as nossas aulas se você não estudar o manual administrativo, se você não estudar o Mr. Cremos, você que é aventureiro não estudar o manual de administrativo, você que é jovem não estudar o salvação de serviço, não adianta as nossas aulas se você não tem a base para fazer uma boa prova. Então, que Deus possa abençoar todos vocês, Maranata, e até a próxima reunião.